Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo das lições da Escola Sabatina. E neste trimestre nós estamos estudando as duas lições, a lição dos adultos e a lição dos jovens, porque tratam do mesmo assunto, o grande conflito. Só que nessa semana os temas parecem estar bem desencontrados. Os dois temas têm a ver com o grande conflito, mas parecem estar desencontrados. Na verdade, são acontecimentos que realmente são dois eventos que acontecem em momentos diferentes da história da igreja na Terra, mas é possível mesclar e eu vou mostrar para vocês como. Tá? O tema da lição de adultos é as duas testemunhas. E o tema da lição de jovens, a vitória na cruz. Então vamos começar pela de jovens aqui, com a tirinha, como é de costume aqui, a tirinha. E a tirinha dessa semana só tem dois quadros. O primeiro quadro vem dizendo conspiração assassina na força do ódio. Então nós temos ali Jesus sendo colocado na cruz pelos soldados romanos, uma turba enfurecida ao redor de Jesus e anjos malignos incitando esses homens aqui. Esses anjos não são benignos, não, são malignos, para que eles gritem que desejam a crucifixão de Jesus. E no quadro final, Jesus crucificado, mais a frase venceu com a força do amor. Então, enquanto uns mataram Jesus com a força do ódio, Jesus venceu na morte com a força do amor. Então, a lição ela vem falando justamente sobre a morte expiatória, a morte vicária de Cristo. Essa semana alguém me perguntou assim, quem matou Jesus? E eu respondi do jeito errado. Eu fui responder de forma técnica. Eu falei assim, olha, alguns líderes judeus tramaram a morte, fizeram aquele julgamento ali falso, um julgamento totalmente inapropriado, feito à noite, às escondidas. Condenaram o Filho de Deus, depois levaram para Pilatos. Pilatos foi o que no final deu a sentença, autorizou a crucifixão. E então nós temos muitos culpados aí na morte de Jesus. Mas aí a pessoa falou assim, não, Jesus ele se entregou, ele morreu porque ele permitiu que o matassem. E realmente está certo. Jesus ele não se matou, mas ele permitiu que o matassem, porque se ele quisesse, não seria morto. Ele poderia desistir da morte vicária dele, ele poderia abandonar todo esse plano, voltar para o céu, ele poderia pedir a ajuda dos anjos para que protegessem ele contra os soldados. A gente vê isso na própria ressurreição, os soldados foram colocados ali para proteger, para impedir que ele saísse do sepulcro, mas não foi possível, porque os anjos vieram e eles caíram como mortos ali, os soldados caíram desmaiados, e Jesus saiu do túmulo totalmente despreocupado com esse problema. Isso aí não era um problema para ele. Então, na verdade, Jesus que se entrega porque ele tinha que morrer. O que aconteceu nos dias de Jesus não foi uma revolta dos judeus contra Jesus, mas alguns líderes judaicos, alguns, não eram todos, alguns gananciosos, invejosos, que tinham um medo muito grande que Jesus tivesse aquela proeminência, e alguns até reconheceram que ele era o Messias e mesmo assim seguiram até o fim o plano de matá-lo. Então, foram alguns homens que incitaram o povo, muitas dessas pessoas que foram incitadas aí se converteram na pregação de Pedro mais tarde, foram pessoas que foram salvas, eles tiveram essa oportunidade. E então, não adianta ficar tentando achar o culpado, porque no final das contas, culpado pela morte de Jesus somos eu e você. Todos nós somos culpados pela morte de Jesus, porque ele morreu por nós. Ele morreu para nos redimir. Foi por culpa dos nossos pecados, nossas transgressões, que o Filho de Deus morreu na cruz. E quando nós rejeitamos, quando nós pecamos de forma consciente, nós estamos crucificando Jesus de novo. Nós estamos repetindo tudo aquilo, mas agora não mais para a nossa salvação. Estamos repetindo tudo isso para a nossa própria perdição, a não ser que nos arrependamos dos males que cometemos. Então, a morte vicária de Jesus, ela foi necessária, ela fazia parte do plano original de salvação desde o Éden, quando foi dada aquela promessa de que a serpente morderia o calcanhar
do descendente. A picada no calcanhar é a morte de Jesus. Mas na morte de Jesus ele pisa na cabeça da serpente. A vitória de Jesus ela acontece justamente na cruz e porque ele morre. Porque ele paga o preço da dívida que nós tínhamos, e por ter pagado o preço, nós agora estamos livres da dívida, nós temos agora a recompensa que deveria ser dada a ele, por ele ser justo, ela é transmitida a nós nos tornamos participantes dessa recompensa, dessas dádivas, dessa graça, tudo graças à morte expiatória de Jesus. Tá? Então, esse assunto da morte, da expiação, ele vai se repetir de certa forma nesse assunto que nós vamos tratar agora, que é o da lição de adultos, que fala sobre as duas testemunhas. Esse tema das duas testemunhas se encontra no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Tá? Então seria interessante você ler o capítulo todo para você ter uma visão geral da história. Então nós vamos ler alguns versos, vamos acompanhar aqui alguns momentos aqui o capítulo não é tão grande, tá? Mas tem muita coisa para a gente poder tratar assim minuciosamente. Então vamos ao básico aqui. O capítulo ele começa falando assim sobre João, que recebe um caniço semelhante a uma vara, e é dito que ele deve medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então é feito ali um trabalho de medição, não só do santuário, mas também nos que habitam e nos que adoram nesse santuário. Ou seja, é um trabalho de juízo, né? De juízo. Quando fala em medir aqui com a cana, é de juízo. Essa figura dessas medidas aqui, ela é tomada do livro de Ezequiel, capítulo 40 do profeta Ezequiel, quando é passado ali para Ezequiel as medidas, né? Alguém mede ali toda a estrutura do templo, os muros, o átrio, os muros, os portões. Deus passa uma nova planta do novo santuário que vai ser construído, né, depois do retorno do cativeiro. Então, essa figura dessa reconstrução do santuário, ela aparece aqui no livro de Apocalipse, como se a igreja de Deus o trabalho da igreja de Deus fosse justamente a reconstrução desse santuário, uma preparação para um novo santuário. E isso logo se entende quando a gente consegue casar essa profecia aqui com a profecia de Daniel, no capítulo 8, que fala sobre a purificação do santuário. Então, o Apocalipse ele vai sempre apontar para as questões do santuário, vai sempre nos lembrar disso e o nosso papel em relação ao santuário. Então, os que adoram no santuário também são medidos aqui nesse texto. E os que adoram no santuário não são só os que ministram lá, como os anjos, né? E o próprio Deus, mas nós que participamos aqui na terra do santuário. E o texto ele continua, ele vai falar assim que a parte externa do santuário ela está entregue aos gentios. E os gentios pisarão o santuário durante 42 meses. Ou seja, quando fala assim em pisar o santuário, está se referindo a desprezar ou agir contra tudo aquilo que o santuário significa. Então, no santuário o que acontece? No santuário acontece o trabalho de intercessão de Cristo pelos pecadores. Esse é o trabalho. Jesus atua como sumo sacerdote no santuário celestial. Quando os gentios pisam o santuário, ou seja, estão rejeitando esse trabalho. E como foi que isso aconteceu durante esse período? Esse período dos 42 meses é um período profético, que é o mesmo período dos 1260 anos, dos 3 anos e meio, do tempos e tempos, metade de um tempo. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso de novo. E a igreja medieval, ela vai, durante esse período, ela vai pisar o santuário, porque ela vai trocar justamente esse trabalho de intercessão de Jesus, vai ser substituído por o trabalho de intercessão de um sacerdote terreno. Então, os sacerdotes aqui na terra vão assumir essa prerrogativa. E, além disso, ainda vão colocar outros intermediários. Né? A doutrina da imortalidade da alma vai abrir as portas para a crença na intercessão dos santos e, principalmente, de Maria. Então, tudo isso aqui configura o pisar no santuário, né? Mas não só isso, é muito mais, tá? Só estou dando uma pincelada. Todas as atitudes e tudo aquilo que se foi contra, por exemplo, pisar a lei de Deus, que a lei de Deus se encontra no santuário, pisar a lei de Deus, colocar a lei de Deus por terra, tudo isso significa pisar o santuário. E aí o texto vai falar o seguinte,
darei autoridade, verso 3, às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 anos vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, olha, surge nessa profecia aqui as duas testemunhas, durante esse período turbulento, onde os gentios pisam o santuário. O mesmo período de 42 meses em que eles pisam o santuário, é o período em que as testemunhas pregam, as testemunhas dão o seu testemunho, os 1260 anos. É o mesmo período, tá? Então a gente fez um vídeo aqui mostrando que os 42 meses, 1260 dias e os 3 anos e meio e tempos e metade de um tempo são o mesmo período profético de 1260 anos, né? Todos esses períodos representam 1260 anos, que vai do ano 538, quando entra em vigor, né, as palavras de Justiniano a respeito da Igreja Católica, de que que ela deveria ter toda a autoridade sobre todo aquele mundo, sobre toda aquela extensão de terra. Ela tem agora, na verdade, esse decreto justiniano já tinha acontecido antes, mas ele só entra em vigor em 538 por conta da guerra entre a Igreja e o último reino ariano que impedia, né, esse governo, né, da Igreja Romana sobre toda a Europa. Então, em 538 começa esse período e vai terminar em 1798, quando o general Béthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, invade o Vaticano e prende o Papa Pio VI e leva ele para a França. Então, e isso tudo tem a ver também, né, esse episódio todo na França, que está acontecendo na França, que vai desencadear a segunda parte da profecia, que a gente vai comentar já já. Então, durante 1260 anos, as duas testemunhas profetizam vestidas de saco. Quem são essas duas testemunhas? Então, o texto declara, o texto fala que as duas testemunhas são as duas oliveiras que estão diante do Senhor. Da onde vem essa figura das oliveiras? Essa figura das oliveiras vem do profeta Zacarias, né? Lá no capítulo 4 do profeta Zacarias, é falado sobre duas oliveiras. Então, a profecia vem falando de duas oliveiras, e essas duas oliveiras possuem dois canudos, né, que enchem as lâmpadas do candelabro. Então nós temos o candelabro de 7 lâmpadas, e dois canudinhos saem de cada um de uma das oliveiras, e elas vão, né, derramando azeite nas lâmpadas para que as lâmpadas permaneçam acesas para sempre. Então, olha, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. O fogo é um símbolo do próprio Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. Os castiçais, no próprio livro de Apocalipse, simbolizam as igrejas, né? A igreja de Deus, o povo de Deus. E as duas oliveiras, quem são? As duas oliveiras são os instrumentos, né? São os instrumentos que transmitem o Espírito Santo, que tornam possível a atuação do Espírito Santo. E quem torna possível a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, né, que alimenta a igreja com o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, as duas testemunhas aqui são um símbolo da palavra de Deus. Tá? Então, não é à toa que aparece também o castiçal, né, como figura aqui no próprio livro de Zacarias, que lá no Salmo 119, as escrituras sagradas vão ser comparadas a uma lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outras figuras que aparecem aqui também no texto que nós lemos é a figura de Moisés e Elias, embora eles não sejam mencionados. Mas como é que eu sei que tem Moisés e Elias aqui? Né? Essas duas testemunhas são comparadas também a Moisés e Elias, porque tanto um como o outro, eles realizaram um trabalho de reforma entre o povo de Israel, que é o trabalho da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o propósito de restaurar o caráter no homem. Então Moisés, né, onde nós encontramos Moisés aqui? Quando diz assim que ele tem o poder para transformar os rios em sangue, né, e mandar quantos flagelos quiser,
Isso aí remete ao período do Egito, quando Moisés é colocado nesse trabalho. Ele é o que anuncia as pragas que vão cair no Egito. Nós temos também a figura de Elias, quando fala de descer fogo do céu e também de ordenar que não chova. Então Elias foi o profeta que realmente fez isso. Durante um período de 3 anos não choveu sobre Israel, e depois, quando o profeta orou, a chuva caiu. Então, esse poder, tanto do profeta quanto de Elias, vem da palavra de Deus, não eram poderes dele. Então, nós temos a figura desses 2 profetas pelo trabalho que eles realizam, que é a mesma função das Escrituras Sagradas, e o poder desses profetas que vêm das Escrituras Sagradas. Então, todos os símbolos apontam para a palavra de Deus neste capítulo aqui. Então, as 2 testemunhas simbolizam a palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de Moisés e Elias, eu estou falando de Moisés como um símbolo da lei e Elias como símbolo dos profetas, que é o restante das Escrituras, incluindo até o próprio o Novo Testamento, aqui a gente chama de Novo Testamento. Então, está tudo incluso aqui. Essas 2 testemunhas, elas realizam o seu trabalho durante 1260 anos vestidas de saco, ou seja, no momento de dor e de sofrimento, né? O vestir-se de saco simboliza, como se fosse um luto. Eles estão tristes, eles estão, não é aquele trabalho com aquela alegria, com aquela satisfação. Eles passaram por um momento de muita privação, que é justamente o período de perseguição da igreja romana. Durante esses 1260 anos, o povo de Deus teve que pregar a palavra de Deus, mas sofrendo perseguição, sofrendo morte, sofrendo todo tipo de intolerância, privações. Então, todo esse sofrimento não impediu que a palavra de Deus agisse, ela testemunhou. Tá? Então, é isso que acontece. Mas depois desse período, aí vem a tragédia. O texto fala assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, depois desse período de pregação, as 2 testemunhas são mortas pela besta que sobe do abismo. A gente vai ter tempo aqui de trabalhar o tema da besta que sobe do abismo, mas a besta que sobe do abismo aqui não é a mesma besta de Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Essa besta que sobe do abismo aqui, ele é um símbolo da França. Foi justamente a nação que na época, né, no final ali dos 1260 anos, agiu contra a palavra de Deus. Então nós temos na história da igreja, esse período terrível em que a França ela age contra a palavra de Deus, que são as 2 testemunhas. E a França mata as 2 testemunhas. Quando diz assim que foi morta na cidade que se chama Sodoma e também Egito, é também um símbolo, né, que descreve as características dessa cidade. Eles são licenciosos como Sodoma e são ateus como o Egito. Aí você pode até pensar, mas como que o Egito era ateu? O Egito tinha tantos deuses. A questão não é essa, de quantos deuses tem, porque na verdade ateu de verdade não existe. Todo mundo tem um Deus, todo mundo adora uma coisa. O ateu, ele vai, inclusive aqui a gente vai perceber isso na Revolução Francesa. Eles não têm deuses, mas eles elegem, eles pegam uma mulher e transformam ela em deusa da razão. Então a razão passou a ser o Deus desse povo. Abandonaram Deus, como se a razão não fizesse parte de Deus, né? Coisa absurda, mas eles elegeram a razão no lugar de Deus. Então sempre tem um Deus. O Egito tinha vários deuses. O problema do Egito foi negar o verdadeiro Deus. O faraó ele falou assim: olha, eu não conheço esse Deus. Então essa atitude de não conhecer esse Deus, não reconhecer, de não aceitar, é a atitude do ateu. Então o ateísmo ele foi um movimento forte ali dentro da Revolução Francesa, e a licenciosidade que resultou disso, que também já era uma característica já dos franceses, de longa data, eles já eram licenciosos há muito tempo, o ateísmo só abriu as portas para que isso fosse praticado de forma escancarada. Então, quando chegou o momento, eles agiram contra a palavra de Deus e anularam completamente a religião no seu território, tá? Isso aconteceu na França, não foi na Europa toda, tá? E isso é um ponto importante, porque as 2 testemunhas, ao serem comparadas com Moisés e Elias,
Moisés foi aquele que morreu e ressuscitou, e Elias foi aquele que não morreu. Então, a palavra de Deus ela tem essas duas características. Ela morre na França, mas no restante do mundo ela não morre, ela continua viva. Ou seja, de um jeito ou de outro ela vai ficar viva, porque onde ela morreu ela ressuscita, e onde ela não foi morta, ela vai continuar viva para sempre. Então, nada impede a palavra de Deus. Então, aqui na França, houve um movimento contra a palavra de Deus. As Bíblias foram queimadas, as religiões foram proscritas, né? Os padres, os bispos foram tirados de suas igrejas. Eles pegaram uma mulher, uma prostituta, e colocaram dentro, né? Colocaram num trono e entraram dentro da igreja de Notre Dame, da Catedral de Notre Dame, com essa mulher, e eles declaravam que ela era a deusa da razão. Eles idolatraram ela e festejaram ao redor dela lá, e com prostituições e tudo mais, com orgias, né? Então eles praticaram, eles instituíram, né? Eles acabaram com a semana de 7 dias, uma afronta não só a cristãos como aos judeus, né? Que guardavam o sábado e cristãos que guardavam o domingo. Eles estabeleceram uma semana de 10 dias. E o 10º dia era um dia de festejo, de licenciosidade e tudo mais. Então a França se tornou isso. Isso foi colocado de forma legal, né, pelos parlamentares da França, né? Então a profecia ela declara o período de tempo que isso aconteceria. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então veja bem, as 2 testemunhas foram mortas, os seus cadáveres não foram enterrados, e as pessoas festejaram ao redor dela. E isso tudo aconteceu no período de 3 dias e meio. Nós sabemos já que cada dia em profecia simboliza um ano. Então, esses 3 dias e meio foram 3 anos e meio. E olha só que interessante, presta atenção nessas datas aí. Foi exatamente em 26 de novembro de 1793 que Paris decretou, né, a abolição da religião. Então, a religião foi abolida do reino. E em 17 de junho de 1797, ou seja, 3 anos e meio depois, o governo francês removeu as restrições. Porque a França se tornou um caos. Né? Nada, não havia impedimento para nada. Os homens estavam livres. Se tornou como Sodoma. Lembra da história de Sodoma? Que eles tentaram violentar até os anjos que vieram visitar a cidade? Pois é. Não havia restrições mais para que o homem quisesse fazer na França. Tudo saiu dos seus eixos. Então esse foi o resultado de abandonarem a palavra de Deus, as orientações de Deus. Então depois de 3 anos e meio, as religiões voltaram, né? Foi permitido que o povo tivesse liberdade para cultuar a Deus como quisesse. Aí realmente a verdadeira liberdade surgiu. Então eles poderiam agora cultuar novamente a Deus. As igrejas voltaram a ser atuantes ali dentro da França. Essa semana de 10 dias acabou, essa loucura aí. Voltou novamente a semana de 7 dias. Então as coisas foram entrando nos eixos. Mas a França nunca foi lá essas coisas. Desde aquela época até os dias de hoje, tá? Até os dias de hoje. Então o que aconteceu ali, os efeitos daquilo ali, repercutem não só na França, mas no mundo inteiro até os dias de hoje. Aquele tipo de mentalidade ateísta, né? Aquele humanismo que surgiu ali também na França, essa exaltação da razão, isso tudo repercute até o dia de hoje. Nós temos movimentos, nós temos igrejas contaminadas com isso aí. Isso é que é interessante, olha. Essas ideologias, elas são tão fortes que elas penetraram nas igrejas. Então nós temos igrejas que são
que tem, de certa forma, assim, a coisa até meio estranha dizer, mas são igrejas quase que ateístas. Por exemplo, existem interpretações das escrituras que tiram totalmente o papel divino de Jesus. Jesus não é Deus. Ele os milagres não são reais. Ele foi apenas um profeta, um homem brilhante, né? Mais um filósofo. Então eles tiram toda a parte divina, ou seja, é um tipo de ateísmo isso aí, agindo sobre a interpretação da própria Escritura Sagrada, então, dando uma nova roupagem para ela. Nós temos o humanismo, que exalta mais o homem do que a Deus, né? Coloca o homem como centro, em vez de ser Deus o centro, né? Então esse antropocentrismo desse período, ele acaba contaminando os ambientes religiosos. E isso aparece em muitas religiões. Então, ao mesmo tempo que nós temos religiões exacerbadamente, né, espirituais, ou seja, vão além daquilo que a palavra de Deus está pedindo, e aí nós vamos ter movimentos carismáticos, nós vamos ter movimentos pentecostalistas, então neopentecostais também. Nós vamos ter, por outro lado, igrejas liberais, neoliberais, né, mais voltados para esse lado. Ou seja, nós temos esses dois grupos aí que se distanciam, né, que estão em cantos diferentes aí do caminho do meio, que seria o caminho da retidão, que é o caminho da retidão. Então, isso tudo como resultado do que aconteceu na Revolução Francesa, certo? Então a França, ela tem esse papel aí, mas depois, né, desse período de 3 anos, como eu disse, as duas testemunhas voltaram à vida. E aí eu vou falar, o que isso tem a ver com Jesus? Tá? Porque onde está o casamento? Justamente há um paralelo aqui entre Jesus e a vida das duas testemunhas. Jesus, ele teve um ministério de 3 anos e meio na Terra. 3 anos e meio, literais. As duas testemunhas, elas atuaram vestidas de saco por 1.260 anos, que são 3 anos e meio proféticos. Enquanto Jesus teve 3 anos e meio literais de ministério, as duas testemunhas tiveram 3 anos e meio proféticos de ministério, foram 1.260 anos. Depois dos 3 anos e meio de Jesus, ele foi morto. Depois dos 3 anos e meio das duas testemunhas, elas foram mortas. Depois da morte, Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus. E depois da morte das duas testemunhas, elas ressuscitaram e foram levadas ao céu. Em que sentido elas são levadas ao céu? As escrituras sagradas foram levadas para o céu? Não. As escrituras sagradas que foram pisadas durante 42 meses, elas passam agora a ser exaltadas. E é justamente depois desse período terrível e triste aqui da Revolução Francesa que surgem os grandes movimentos que vão tornar a Bíblia cada vez mais acessível ao povo. Hoje, por exemplo, todo mundo tem Bíblia em casa, tem mais de uma Bíblia em casa. Naquela época não se tinha. Surgiram as associações, né, as grandes casas publicadoras da Bíblia, os centros de estudos bíblicos, surgiram as sociedades bíblicas, né, várias delas, então hoje, né, o mundo inteiro, no mundo inteiro nós podemos encontrar a palavra de Deus. Naquela época isso não era uma realidade. Eram poucos que tinham acesso, eram poucos, mesmo com a invenção da imprensa, né, por Gutenberg, mesmo assim, embora isso tenha sido um avanço muito grande, ainda não era tão acessível assim a palavra de Deus para o público. Hoje não, hoje nós temos em toda parte, não é mais nem impresso, nós temos digital, nós temos de todas as formas, temos vários tipos de traduções, traduções que vão sendo aprimoradas a cada dia que passa, ou seja, a palavra de Deus foi tirada daquele caos do ateísmo ali da França e foi elevada ao céu. Então hoje ela brilha com toda a sua força, todos têm acesso e é impossível agir contra essas duas testemunhas. Elas foram mortas ali, mas agora elas brilham no céu e vão brilhar até o fim. Eu quero terminar aqui o nosso comentário com o texto da lição. O texto áureo da lição diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nada impede o seu avanço e o seu progresso. Ela vai preparar a sua igreja, a palavra de Deus vai preparar a sua igreja, ela tem os canudinhos do Espírito Santo que leva o azeite do Espírito Santo para o seu povo, que é o castiçal, que são as lâmpadas de Deus aqui na terra, para preparar um povo para a breve volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus.
Que Deus te abençoe nessa jornada de estudos aí, que o Senhor faça derramar o Santo Espírito sobre a sua vida, e até o próximo vídeo. Tchau.